Bora lá, Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional e decreta e sancionando lei. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 1. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta, visando especial a proteção dos direitos administrativos e melhor cumprimento a fins da administração. Parágrafo 1. Os preceitos dessa lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União quando o desempenho da função administrativa. Parágrafo 2. Para fim dessa lei, considera-se, primeiro, órgão a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta, da estrutura da administrativa indireta. 2. A entidade ou unidade da atuação adotada da personalidade jurídica. 3. A autoridade do serviço ao agente público dotado do poder de decisão. Artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança pública, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Os processos administrativos serão observados, entre outros, os decretos de: primeira, atuação conforme a lei e o direito. 2. O atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial dos poderes e competências, salvo autorizados em lei. 3. Objetividades no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal dos agentes e autoridades. 4. Na atuação segundo os padrões éticos e probidade, decoro e boa-fé. 5. Na divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas nas hipóteses de sigilos previstas na Constituição. 6. Adequação entre os meios e fins, vedada a imposição e obrigação de restrições, sanções e medidas superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. 7. Indicação dos pressupostos de fato direto que determinam a decisão. 8. A observância das formalidades essenciais à garantia de direitos dos administrativos. 9. A adoção de formas simples suficientes para proporcionar e adequar grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. 10. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, a proporção de provas e interposição de recursos nos processos que possam resultar sanções e situações de litígio. 9. Proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas as leis previstas em leis. 12. Na impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. 3. A interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público e que atinge vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Capítulo 2 dos direitos dos administrativos. Artigo 3º. O administrador tem os seus seguintes direitos perante a administração sem prejuízo de outros que lhe dizem assegurados. Primeiro, ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício de seus direitos no cumprimento de suas obrigações. 2. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos que tenham a condição de interessado, ter de vista dos autos, obedecer cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. Terceiro, formular alegações que apresentam documentos antes da decisão, os quais serão objetivos considerados pelos órgãos competentes. Quarto, faz-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a apresentação por força da lei. Capítulo 3º dos deveres da administração. Artigo 4. São deveres da administração perante a administração sem prejuízo de outros, previstos em atos normativos: expor os fatos conforme a verdade, proteger a legalidade, humanidade e boa-fé, não atingir de modo temerário, prestar informações que lhe forem solicitadas e cobradas para o esclarecimento dos fatos. 5º. Do início do processo. Artigo 5º. O processo administrativo pode
iniciar-se do ofício ao impedido do interessado. Sexto, requerimento inicial do interessado, salvo em casos que for admitida a solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Primeiro, a autoridade administrativa a que se dirige. Segundo, a identificação do interessado ou de quem o represente. Terceiro, domicílio que requerente do local. Recebido comunicações formulando o pedido com exposição dos fatos e seus fundamentos. Quinto, assinar requerente ou representante. Parágrafo único. É vedada a administração a recusa imotivada do recebimento de documento, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Sétimo, os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar por meio de formulários padronizados para assumir que importem pretensões equivalentes. Oitavo, quando os pedidos de pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo no preceito legal em contraditório. Quinto, dos interessados. Nono, são legitimados como interessados no processo administrativo pessoas físicas ou jurídicas que iniciem com titulares direitos do interesse individuais ou no exercício do direito de representação. 2. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direito ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Terceiro, as organizações e associações representativas no tocante do direito de interesses coletivos. Quarto, as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto os direitos ou interesses difusos. Artigo 10. São capazes, para fins dos processos administrativos, os maiores de 18 anos, ressalvas as previsões especiais em atos normativos próprios. 11. Artigo 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo em os casos de delegação, avocação, alegação admitidos. Artigo 12. O órgão administrativo, seu titular, poderão, se houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros titulares, ainda estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente. Então, as circunstâncias da índole da técnica social, econômico, jurídica ou territorial. Parágrafo único. O disposto caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Artigo 3º. Não pode ser objetivo de a delegação e adição de atos de caráter normativos, a decisão de resultados administrativos, os materiais de competência exclusiva dos órgãos de autoridade. Artigo 14. Atos de delegação de sua revogação deverão ser publicados por meio oficial. Parágrafo 1. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos nos limites de atuação do delegado, duração dos objetivos da delegação e o resultado cabível, podendo conter ressalvas do exercício de atribuição delegada. Parágrafo 2. O ato da delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Parágrafo 3. As decisões adotadas pela delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Artigo 5º. Será permitido o caráter excepcional por motivos relevantes, devidamente justificada para a avocação temporária das competências atribuídas ao órgão hierarquicamente inferior. Artigo 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais respectivos sedes, quando conveniente, da unidade fundacional competente em matéria do interesse especial. Artigo 17. Existindo a competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir.